Deus abençoe a sua vida. Queria iniciar a semana hoje dando uma oportunidade para aqueles que estão com um vazio na alma, para aqueles que estão com uma tristeza, uma angústia, mas especificamente um vazio. Essa semana, lá na Igreja Universal do Reino de Deus, vai ser a semana do fim do vazio, mais especificamente no domingo. Então, eu queria passar essa direção, essa inspiração para você que se encontra assim. Talvez você tenha ficado assim por conta de alguma coisa que aconteceu no seu passado, ou tenha acontecido recentemente. Você tem tido um grande desejo de ter alguma coisa na sua vida, você tem lutado a sua vida inteira para conquistar isso, talvez. Ou tem alguém que tem já isso que você tanto deseja e fica fazendo pouco de você, talvez. Enfim, são inúmeras situações que muitas vezes o diabo, ele cria para trazer um sentimento de vazio para dentro do ser humano. Contudo, isso só acontece quando a pessoa ainda não é preenchida pelo Deus Todo-Poderoso, quando ela ainda depende das coisas desse mundo, quando ela ainda deseja, almeja pelas coisas dessa terra e ainda não é preenchida totalmente pelo Deus Todo-Poderoso, porque dentro de nós, da nossa alma, existe um lugar especial que só pode ser preenchido pelo nosso Senhor Jesus. E quando ele preenche esse lugar dentro de nós, o Espírito Santo, ele toma conta de todo o nosso ser, de toda a nossa existência. Então a gente vive para a honra e glória dele. A gente vive para engrandecer o nome dele, a gente vive para santificar o nome dele nessa terra e cumprir assim aquilo que está escrito naquela oração que muitos fazem, né? Que é a oração do Pai Nosso, que diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, o nome do nosso Senhor deve ser santificado na nossa vida. Isso só é possível quando ele preenche o nosso interior, o vazio da nossa alma. Então, para iniciar essa semana, certo? Para que seja uma oportunidade para você ter se existe algum vazio dentro de você, você preencher esse vazio, ou melhor, Jesus preencher esse vazio. Então, eu queria dar essa passagem aqui que está lá em 1 Samuel, capítulo 1. A partir do versículo 2, certo? Que é aquela história de Ana. Ana, que era temente ao Senhor, e o seu marido, Eucana, também era temente ao Senhor, só que tinha uma terceira pessoa nesse relacionamento, que naquele tempo era normal isso, né? O homem ter duas mulheres, certo? Existia a Penina, né? Você pode já ter ouvido essa história, né? Que Ana, ela não tinha filhos, mas Penina, ela tinha muitos filhos. E Ana, ela tinha um vazio na alma por conta disso, ela desejava muito ter filhos. E o seu marido, Eucana, amava muito Ana, mesmo ela não tendo filhos. Então, essa passagem, ela é muito assim, tem muitas riquezas, certo? E se a gente meditar um pouco, a gente já, o Espírito Santo vai abrindo nosso entendimento e para determinadas coisas, para poder crescer na fé, etc, esse tipo de coisa. Mas vamos meditar aqui, a partir do versículo 2, só para ter um entendimentozinho, para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então, diz assim: e este, falando de Eucana, né, tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E meditando nessa passagem aqui, que fala exatamente nessa parte aqui, porém Ana não os tinha. Quando a pessoa, ela não tem alguma coisa, aos olhos de Deus, né, essa pessoa, ela é agraciada. Eu até escrevi aqui, agraciada, ela é bem-aventurada. Por quê? Por mais que ela não veja isso, por mais que ela esteja sofrendo, mas por quê? Porque é a oportunidade para Deus abençoar essa pessoa. Então, por mais que a pessoa esteja vendo a situação dela assim, difícil, né? Poxa, eu não tenho isso que eu tô buscando, que eu tô querendo. Mas glória a Deus, porque aos olhos do Senhor, os desprezados, eles são acolhidos por Deus, eles são atendidos, né? Então Deus, eu já ouvi essa frase assim, que Jesus, ele tem uma queda pelos desprezados, pelos aflitos, pelos angustiados, pelos deprimidos. Por quê? Porque é ali que ele vai estar. Por quê? Porque ele quer dar. Jesus, ele quer dar a vida para você. Se você está hoje se sentindo desprezada, se você está hoje se sentindo fraca, sem vida, então é a oportunidade para você crer. Jesus está aí com você. Jesus, ele está aí com você. E ele quer dar vida para você. Porque ele dá. Porque ele quer dar.
Ele sempre vai querer dar. Então, o que a gente... Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela quer dar. Ela sempre está querendo dar. Dar o quê? Dar a vida que ela recebeu, porque ela recebeu já. Então, se o Senhor Jesus é o autor da vida, Ele é o autor e consumador da fé, então é Ele que nos dá tudo isso. Então, quando a pessoa, ela não tem, mas ela está buscando, ela está querendo, Deus vê o interior dela, então ela vai ser agraciada. Em algum momento, ela usando a fé, ela vai receber aquilo que ela está buscando. Então, por isso que eu, pela misericórdia do Senhor, pela inspiração do Espírito Santo, eu anotei aqui, será agraciada. Essa pessoa vai ser agraciada. Ana vai ser agraciada. Ela não tinha filhos, mas aos olhos de Deus, ela vai ser abençoada. Quando a pessoa está desprezada, quando a pessoa está angustiada, deprimida, triste, então alegre-se. Jesus está aí para te dar vida, para te dar aquilo que você precisa naquele momento, porque ele vai estar onde estão essas pessoas necessitadas, porque Ele quer dar. Ele quer dar vida para você, Ele quer dar o Espírito Santo para você, Ele quer dar Deus para você. E Ele é o próprio Deus, então receba essa oportunidade de se entregar ao Senhor Jesus agora, aí mesmo onde você está. Se você está desse jeito como Ana estava, né? A gente vai chegar na parte que vai mostrar como é que ela estava, né? Então, continuando aqui, no versículo 3, diz assim, subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, e embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então quer dizer o quê? Que Elcana, ele agia como Deus. Porque ele dava aquilo que lhe era de direito para Penina, porque era uma das mulheres dele. Mas para Ana, ele dava uma parte excelente, porque Ana não tinha, Ana estava em falta. Quer dizer, olha só, a diferença de uma pessoa que de fato serve a Deus para aquela que não serve. Se ele fosse um homem que não fosse temente a Deus, por exemplo, ele só ia dar a parte excelente para a mulher que lhe dava filhos, né? Essa daqui me dá muitos filhos, eu sou honrado por essa mulher que eu tenho, mas essa outra, ela é seca. E naquele tempo, as mulheres eram tidas como amaldiçoadas, porque elas não tinham filhos. Eram tidas como mulheres do ventre seco. Então elas eram malditas, porque é como se Deus não abençoasse elas. É como se fosse uma maldição não ter filho naquele tempo. Então, se Elcana não fosse um homem de fato temente a Deus, ele desprezaria Ana e daria uma parte excelente para a esposa que lhe dava filhos. Mas não, ele dava a parte mais excelente para aquela que não dava filhos. Por quê? Porque ele amava Ana, mesmo ela não dando filhos. Então a gente vê o que é de fato o amor. O que é de fato honrar a Deus e, por exemplo, a pessoa que está com você, quem está do seu lado. Então, a honra, a questão da honra, quando a gente honra alguém, não é por aquilo que aquela pessoa pode dar pra gente. Não é com relação àquilo que ela dá, mas sim quem ela é. E a gente considerar aquela pessoa pelo que ela é, não pelo que ela pode dar pra gente. Então Deus, ele faz isso. Deus, ele esquadrinha o nosso coração de uma forma que o homem não pode fazer, o ser humano não pode fazer, porque o ser humano olha apenas a aparência, mas Deus olha o coração. E foi isso que Deus disse para Samuel quando ele foi consagrar o primeiro rei de Israel, que era Davi. Então naquele momento em que já é mais na frente, né, essa parte da consagração de Davi, mas foi o que aconteceu. Samuel, naquele momento que viu os irmãos de Davi, todos fortões, todos assim, com uma aparência bonita, né, parecendo guerreiros, então Samuel se enganou e ele pensou que um dos reis estaria ali, entre aqueles filhos de Jessé, tão de uma aparência tão bonita, né, convincente. Mas não, Deus disse: eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, a aparência. Eu porém vejo o coração que está dentro da pessoa. Então, da mesma forma, essa parte aqui, quando Elcana, em vez dele honrar a mulher que lhe honrava, não, ele honrou aquela que não podia lhe honrar, mas no fundo ela queria. Então, com relação a Penina, a gente vai ver que Penina é no versículo 6, ó. É justamente depois dessa parte. A sua rival excessivamente a provocava para irritar.
porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então quer dizer que Penina, ela irritava Ana. Por que Penina irritava tanto Ana se Penina tinha os filhos que ela tanto queria dar para o seu amado? Porque no fundo, Penina também tinha um vazio. Penina não era honrada por Elcana, por mais que ela o honrasse com filhos. Então Penina, ela tinha essa inveja de Ana, ou seja, Penina também tinha um vazio. E a gente vê que ela não era temente a Deus, porque ela fazia o que fazia com Ana. Enquanto que Ana, por mais que ela não tivesse filhos e ainda era desprezada por Penina, Ana, você pode ver que não tem nenhuma passagem dizendo que Ana queria se vingar de Penina, queria destruir Penina, ou ficaria falando de Penina pro seu marido. Olha, essa mulher, ela faz isso comigo, ela faz aquilo. Então, a gente vê que Ana não fazia nada contra Penina, por mais que ela recebesse tanto desprezo de Penina. Então, quer dizer que dentro de Ana não existia nenhuma mácula. E isso se comprova, por quê? Porque Ana vai ser respondida por Deus. Quando ela, na parte que ela clama a Deus, que é no versículo 9. Porque no 8, Elcana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Elcana estava preocupado com Ana, porque ela estava sem comer, ela estava sem vida. Por mais que ela conhecesse a Deus, por mais que ela fosse temente a Deus. Então isso aqui, a Ana, tipifica aquela pessoa que ela teme ao Senhor, que ela tá ali na igreja, por exemplo, honrando a Deus e tudo mais, querendo honrar a Deus, mas ela ainda tem algo que ela quer realizar, ela tá revoltada com aquela situação. Poxa, eu quero isso. Então ela tinha um desejo dentro dela que se a gente pensar um pouco, já que ela era temente ao Senhor, então é porque ela queria honrar a Deus, dando um filho ao seu marido, e honrar o seu marido também. Poxa, é de direito da mulher naquele tempo honrar o seu marido, dando um filho para ele. Então ela desejava isso. E isso vai ficar comprovado de que ela não tinha esse desejo por vaidade, por exemplo, porque ela vai ser atendida por Deus. Então, no versículo 9, Ana se levantou, depois de comerem, beberem em Siló, e Eli, sacerdote, então eles estavam lá para sacrificar, né? Então ela estava à porta da tenda, né? Ali em Siló, e Eli estava ali, o sacerdote estava ali por perto. Ele estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Então Ana estava ali, à porta do templo do Senhor, vamos dizer assim, clamando. Ela, pois, com amargura de alma, a alma dela estava amarga por conta disso. A alma dela estava sofrendo, porque a alma é quem realmente somos. A alma do ser humano é quem realmente ele é. Então é a alma que sente a dor, é a alma que sente a tristeza, a angústia. Então a alegria, quando a pessoa está alegre, é a alma que sente. Veja a importância da alma do ser humano. É por isso que Deus quer salvar essa alma, mas o diabo não. O diabo quer levar essa alma para o inferno junto com ele, porque assim ela vai atingir a Deus. Porque Deus nos ama. Deus ama a nossa alma. Por isso que ele quer a gente com ele. Orou ao Senhor, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, quer dizer que o desejo dela era tão sincero, de ter um filho, não tinha vaidade, não tinha um desejo de vingança com relação a Penina. Eu vou ter um filho para jogar na cara de Penina que eu também sei ter filho. Não era com relação a nada disso, ela não tá nem aí pra Penina. Ela só queria honrar ao seu Senhor e ao seu marido. Que na Bíblia diz que nós devemos ver o nosso marido como o Senhor, honrá-lo como ao Senhor. Claro que Deus é todo-poderoso, é o Senhor, mas a gente também deve considerar o nosso marido, porque ele deve ser o cabeça, né? Nós somos apenas o corpo. A mulher é apenas o corpo. Então, a gente vê que ela fez esse voto e ela dedicou o seu filho, um filho que ainda nem havia surgido. Então, ali ela já creu. Ali, só dela fazer esse voto é porque ela já creu que Deus ia dar para ela. Então, abundantemente, ela chorou ali, fez esse voto e ela sucedeu em perseverar. Ela perseverando ela em oração, em orar perante o Senhor,
Ele observou a sua boca, ele pensou que ela estava bêbada, né? Porque ela estava falando, mas não saía voz. Então a boca dela se mexia, mas não saía voz nenhuma. Então ela estava falando com toda a sinceridade dela. Ela estava no momento ali se entregando no altar. Ela estava entregando o desejo dela de ter um filho, fazendo um voto com Deus. Olha, se o Senhor me der esse filho, então eu vou dar ele para o Senhor. Então, nesse voto que ela fez, isso mostra que o desejo dela era singelo, era um desejo puro. Um desejo puro, sincero, que não era pra jogar na cara de ninguém, era só apenas pra honrar ao seu Senhor e ao seu marido. É tanto que ela disse, não, eu vou dar ele pro Senhor. É tanto que, depois de ela ter dado Samuel, Ana ainda foi agraciada por Deus com 5 filhos. Então, Deus deu em dobro. Então, isso mostra que aquilo que a gente dá, a gente recebe em dobro. Por isso que somos bem-aventurados. A gente é mais feliz dando do que recebendo. Porque se a gente dá, é porque a gente tem. Então, Ana, ela teve o desejo de dar desde o início. Por mais que ela não tivesse percebido isso. Mas ela tinha o desejo de dar mais do que o desejo de receber. Então, Ana, ela recebeu aquilo que ela tanto precisava. E depois dessa situação aqui, ela disse, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela disse ao sacerdote, né? Porque ele estava pensando errado sobre ela, né? A gente vê que Eli já não estava tão conectado a Deus como deveria, porque ele não entendeu a situação e achou que ela era uma bêbada, né? É o tanto que ela diz aqui, não penses que eu sou uma mulher de Belial, uma filha de Belial. Ou seja, uma pessoa que está servindo ao diabo. Um exemplo. Não tenho bebido nem bebida forte, né? Ela estava dizendo que não estava bêbada. Então, ela saiu dali em paz, porque fala que ela já não estava mais triste, no versículo 19, 18. Ela já não era mais triste, o semblante dela. Então, depois disso, ela conheceu a Eucana, ou seja, eles coabitaram, e ali Deus se lembrou dela, porque fala aqui, ó, no versículo 19, Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho e o chamou seu nome de Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor, porque tinha um significado. Enfim, mas a gente pode ver que Deus, ele se agrada de um coração sincero, né? Quando ele vê uma pessoa que tem um coração sincero e que ela está sendo desprezada, está sendo humilhada, Deus está ali, o Senhor Jesus está ali para tocar nela, para tirar essa vergonha, né, da vida da pessoa. A pessoa tendo um coração puro, um desejo de servir, um desejo de honrar. Então Ana tinha esse desejo de servir, é tanto que ela fez esse voto de dar o filho dela. Para você ver, ela queria tanto um filho, mas ela teve a fé para dizer, eu dou esse filho ao Senhor, porque o maior desejo dela, no fim das contas, era honrar o seu Deus tendo um filho e honrar o seu marido tendo um filho. Então, essa foi a passagem que o Espírito Santo inspirou para estar dando essa direção do domingo do vazio, certo? Então, nesse domingo, dia 23, certo? Vai ser o domingo do vazio em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, com certeza, aí onde você mora, existe uma igreja universal, perto ou talvez até distante de você, mas existe, eu creio que sim. Então, esse vai ser o domingo do vazio, para quebrar todo o vazio, para dar um fim, colocar um fim em todo o vazio. Que você possa participar desse dia, que vai ser um dia abençoado. Eu creio que muitas almas vão ser preenchidas nesse dia. E é uma oportunidade para você que chegou até aqui, que assistiu esse vídeo até o fim, né? Por mais com essa bagunça que foi, né? Eu mudando de cenário, mas você chegou até aqui, você desejou continuar ouvindo essa mensagem. Então creia que o Espírito Santo trouxe você até aqui para ouvir essa mensagem completa e você receber essa oportunidade de estar quebrando todo e qualquer vazio, preenchendo, melhor dizendo, todo e qualquer vazio que exista dentro de você. Por mais que talvez você até já diga, eu tenho a Deus na minha vida, mas existe alguma coisa ainda dentro de você, talvez, que precisa ser preenchido, então é para você também, tá? Porque Ana, ela conhecia a Deus, ela era serva do Senhor e estava nessa situação. Então, que todos nós possamos estar buscando a presença de Deus nesse domingo, amém? E eu creio que Ele vai estar nos enchendo cada vez mais do seu Santo Espírito. Deus abençoe você e obrigada
pela atenção, né? Por ter ouvido essa mensagem até o fim. Eu creio que você foi muito abençoado e que você possa estar na casa do Senhor nesse domingo agora, dia 23 de junho, que vai ser o domingo do fim do vazio, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe você e até a próxima.